Boa noite a todos e a todas. Eu sou o pastor Luiz Alberto, professor da EBD, da Igreja Batista da Família Bela Vitória. E hoje nós iremos tratar de um tema muito importante na nossa EBD, que está lá em Efésios, capítulo 2, que diz: Pela graça sois salvos. Amados irmãos, esse tema nos mostra de uma forma muito enfática, né? O apóstolo Paulo nos mostra de uma forma muito enfática como que nós éramos antes da salvação e o que nós somos hoje, depois da salvação. Isso nos faz refletir sobre a bendita palavra do Senhor e a misericórdia que o Senhor tem para com todos nós. Então vamos iniciar aqui. Vou abrir o slide aqui, que o nosso tema, né? Pela graça sois salvos. Então vamos lá. Pela graça sois salvos. Nessa introdução, nós iremos falar sobre os seguintes temas. Ele nos deu vida. Deus, ele é rico em misericórdia. E pela graça sois salvos. Aqui, no versículo 1 de Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição quando Deus nos, através do seu evangelho, ele nos, digamos assim, ele nos concedeu, né, essa graça maravilhosa. Ele nos alcançou pelo seu bendito, pela sua bendita palavra. Então aqui, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Isso aqui reflete a nossa condição que anteriormente nós tínhamos de morte espiritual. E ele nos deu vida através da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então aqui, quando nós estávamos ainda sem passar por aquele processo da regeneração, quando ainda estávamos todos mortos em nossos pecados e delitos, a pregação do Evangelho que nos alcançou através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, naquele momento ele nos deu vida. E foi o momento mais importante de nossas vidas, porque nós estávamos mortos e ele nos vivificou. E aqui diz no versículo 2, nós quais andastes, né, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados outrora. Segundo o curso de quê? Segundo o curso do mundo. Nós andávamos e fazíamos segundo a vontade do mundo. Também segundo o príncipe da potestade do ar. Então nós fazíamos a vontade do nosso adversário. Veja bem, irmãos, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, elas estão nessa condição. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, o mundo direciona a vida delas, e também o príncipe da potestade do ar, e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, veja bem, tudo isso nós éramos antes de o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo,
e nós sermos vivificados por nosso Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso ocorreu naquele momento em que você ouviu a palavra, e aquela palavra fez morada no seu coração. É o momento mais importante de toda a nossa vida. E aqui diz aqui, vamos falar aqui no segmento aqui, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Veja bem, as pessoas que estão no mundo estão andando dessa forma aqui. E nós que hoje somos salvos também andávamos naquele tempo passado, segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne mandava também. Nós estávamos sujeitos a tudo isso aqui. Nós estávamos mortos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, o mundo reinava, o mundo regia, melhor dizendo, a nossa vida, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja bem a mudança radical que teve em nossa vida quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas. Que coisa maravilhosa. E aqui fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nossos pensamentos, quando a gente era lá, estávamos andando segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar, os nossos pensamentos eram inclinados, né, a nossa carne, e nós éramos inclinados, né, da nossa carne e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, quando as pessoas estão lá ainda, do outro lado, né, antes de ser vivificados, tudo isso aqui estava sobre a vida deles. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra, ele nos coloca na situação de já salvos, né, e observando aqueles que ainda estão no mundo ainda, sem a salvação. Ele faz aqui um jogo de palavras para nos mostrar essa condição. Nós também éramos como demais. Então isso nos ensina o quê? Que nós não podemos nos vangloriar, porque na condição que nós temos hoje, a condição de salvos, e nós temos que apenas pregar o Evangelho para que aquelas outras pessoas que ainda estão nessa condição, no qual nós estávamos também, saia dela. Vamos continuar aqui. Deus é rico em misericórdia. Aqui vem essa conjunção aqui, ó, mas uma conjunção adversativa. O que quer dizer essa conjunção? Ela muda o que estava sendo dito antes. Ela tem essa condição adversativa. E diz aqui, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Então foi a misericórdia de Deus que nos salvou. A misericórdia de Deus que nos mudou a nossa condição, mudou a nossa condição de existência. É somente a misericórdia de Deus. Infelizmente, irmãos, não há nenhum mérito nosso, ou felizmente, não há nenhum mérito nosso nessa condição. É Deus que foi misericordioso. É Deus com o seu imenso amor, né, diz aqui, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor que nos amou. Ele nos tirou daquela condição que nós estávamos outrora, anteriormente. E aqui ele vem retomando. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. É que ele vem, pela graça sois salvos. Deus aqui, o apóstolo Paulo está mostrando aqui a misericórdia de Deus atuando em nós. Quando nós éramos mortos em nossos delitos, ele nos deu vida. Ele enfatiza bem essa questão. Por causa da imensa misericórdia, por causa do amor de Deus. E pela graça sois salvos. E aqui, continuando aqui na nossa exposição, diz aqui, e juntamente com ele nos ressuscitou. Veja aqui, já tem
uma conjunção aditiva. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. Veja, para Deus, porque Deus ele é um ser eterno, ele está fora da linha do tempo. Deus ele não está sujeito ao nosso tempo. Deus ele é um ser atemporal. Então quer dizer aqui que ele já nos fez sentar com Cristo nas regiões celestiais. Nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma situação que nós, como crentes, temos que dar glória com todo o nosso fervor, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração, porque isso quer dizer que nós já estamos sentados nas regiões celestiais. Mas, por enquanto, humanamente falando, e no tempo, nós estamos aqui ainda. Nós estaremos um dia lá, nas regiões celestiais, mas, por enquanto, nós estamos aqui, porque nós somos diferentes de Deus. Deus é um ser infinito, nós somos finitos. Deus é um ser ilimitado e nós somos limitados. Deus é um ser grandioso e nós somos seres pequenos. Então nós não temos a condição de entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, porque é muito maior do que os nossos propósitos. Então veja bem, para mostrar que nos séculos vindouros a supremacia, riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, para que a glória de Deus seja suprema, riqueza da sua graça, lá no futuro. Por isso nós estaremos com Ele, sentados nas regiões celestiais. E aqui vem o versículo chave do nosso estudo neste dia. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Veja aqui, o que quer dizer essa passagem. Porque pela graça sois salvos. Mais uma vez, a graciosidade de Deus, a graça de Deus que nos salva. Mediante o quê? Mediante a fé. Mediante a nossa fé, Deus nos salvou pela graça. E nem a fé e nem a graça vem de nós, é dom de Deus. Então, tanto a salvação pela graça e mesmo a fé, a nossa fé, não vem de nós próprios, é dom de Deus. É dom de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, todo esse versículo nos remete à graça de Deus, à bondade de Deus, um dom de Deus, um presente de Deus. É por isso que nós somos salvos. É porque Deus nos presenteou com a graça e também com a fé. E nós somos salvos pela graça. E não por obras para que ninguém se glorie. Aqui também nos mostra que não é nosso mérito. Nós não somos salvos por meritocracia. Nós somos salvos porque foi a misericórdia de Deus, um dom de Deus. Ele nos salvou por isso, porque Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. Isso, amados irmãos, nos leva a refletir que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Quando nós chegarmos no céu lá salvos, né, que nós estivermos lá, Deus ele faz. Quando nós estivermos lá no céu salvos, nós teremos que glorificar a Deus pela sua misericórdia que nos salvou. E não dizer que nós estamos lá porque nós decidimos estarmos. Deus ele veio até o pecador e salvou o pecador. Outras religiões apregoam que o pecador vai até a Deus para poder ser salvo,
para fazer alguma obra meritória para ser salvo. Esse texto aqui nos diz claramente, é Deus que nos salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem por obras, para que ninguém se glorie. Quando eu falo aqui que não é por obras, para que ninguém se glorie, porque quando nós chegarmos no céu, nós não vamos poder nos gloriar de estarmos lá. A glória é toda de Deus, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas aqui um outro fator importante, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas aqui, amados irmãos, o texto também não descarta as obras. Uma vez salvo pela graça, você vai fazer a obra. Porque o desejo de fazer a obra seria o sentimento de gratidão pelo fato da misericórdia de Deus ter nos salvado. Então, aquele que verdadeiramente passou pelo novo nascimento, pela regeneração, aquele que está no processo da santificação, ele vai querer fazer as obras. Ele vai querer fazer as obras de justiça, porque é um fator de gratidão a Deus. Nós fazemos as obras não para ser salvo. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. E isso vai queimar, esse desejo vai queimar no nosso coração. Que até as obras foi Deus que preparou para nós. Até as obras de justiça que nós fazemos, foi Deus que preparou para nós, para que nós andássemos nela. Então você, crente, você, irmão, faça as obras, porque essas obras foi Deus que preparou para você. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não busque reconhecimento das pessoas, porque o reconhecimento é do próprio Deus, porque Ele preparou essas obras para que nós andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós terminamos a nossa EBD, que é a nossa segunda aula da EBD 2024. De acordo aí com o tempo aí, eu irei postar as outras aulas. Eu contei aqui, tinha mais ou menos 18 a 19 aulas já dadas lá na igreja, e faltava tem algumas aulas que falta essa gravação, né? Então nós vamos, à medida do tempo, nós vamos estar gravando. E você que participou da aula presencial lá, assista posteriormente essa aula gravada, para que você cada vez mais enriqueça o seu conhecimento e edifique também a sua vida espiritual. Um abraço a todos e até a próxima aula.